Muito boa noite, graça e paz. Bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você esteja nos assistindo. Deus te abençoe rique e abundantemente. Sejam bem-vindos ao nosso canal, a mais um estudo falando sobre batalha espiritual, como se defender no mundo espiritual. Nós temos uma mensagem de Deus muito importante ao seu coração, um ensinamento de Deus, e é muito importante que você fique conosco até o final desse vídeo. Nós temos uma mensagem muito poderosa. E antes de começarmos, não deixe de dar o seu joinha, dá aí o seu like para nós, compartilha, aperte o sininho para que você receba a notificação que vai estar sempre chegando aí no seu telefone. Você vai poder compartilhar conosco das nossas mensagens, tá bom? Deus te abençoe rica e abundantemente. Sou o apóstolo Maldo Andrade, o seu companheiro pelo WhatsApp, nas orações e aqui pelo YouTube, os ensinamentos da batalha espiritual. Batalha espiritual tem sido um tema muito comentado, muito falado por muitas pessoas, nas igrejas, nas conversas entre amigos, quando sentamos na roda de amigos, aqueles que têm a essência do Espírito Santo, ele está sempre falando sobre o mundo espiritual, que ainda é um grande enigma, ainda é uma grande curiosidade no coração de muitas pessoas. E nós temos aí um leque muito grande, né, quando nós começamos a falar sobre batalha espiritual, sobre guerra do mundo espiritual. As pessoas ficam meio que atraídas. Há poucos dias, em uma das nossas células, estávamos conversando com um grupo de jovens e que lá nós começamos a falar sobre o mundo espiritual. E se passou, a conversa se tornou muito interessante e eles começaram até a criar alguns questionamentos, algumas perguntas, e nós fomos respondendo na medida do possível, porque ainda é um tema muito abordado, muito falado por muitos líderes espirituais. E a nossa maior missão é de poder te ajudar como vencer o mundo espiritual, como vencer as batalhas espirituais. Há poucos dias eu conversava com um amigo e eu dizia para ele o seguinte: você não vai ver uma pessoa tropeçando num monte, porque ele é enorme, dá para ver, então a gente corta a volta, se protege, mas você vai encontrar um monte de gente tropeçando numa pedrinha minúscula, porque não estamos vendo, e quando percebemos, a dor já está no corpo, porque pisamos em cima, e isso causa uma dor absurda. Então, muito cuidado com as pequenas coisas, porque são elas que nos derrubam, são elas que nos destroem. O tema que eu quero abordar nesta noite é curar os quebrantados. Achei interessante esse tema para falar, porque nós estamos no momento onde muitas pessoas vão à igreja para buscar cura, para buscar restauração da alma, para buscar segurança, e muitas das vezes elas chegam numa igreja e vê que está mais ou menos o culto, elas nem retornam mais ali, porque há uma necessidade dentro da pessoa de estar buscando mais de Deus. Então elas procuram um lugar forte, onde os cultos sejam fortes. O líder que está conduzindo aquela reunião tem a obrigação de ter algo de Deus sobre a vida dele, uma essência sobre a vida dele. Então, quando a pessoa não enxerga isso, ela acaba não retornando mais àquele lugar. Então, é importante que você aprenda isso, para que você viva uma qualidade de vida melhor. Por exemplo, falando sobre curas, existem alguns problemas que eles vêm espirituais, tipo doenças e enfermidades no corpo, alma e espírito. Como vêm essas doenças? Mas antes de nós falarmos sobre isso, eu quero ler com você
No Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, verso 14 ao 29, que traz referência do jovem lunático, jovem que tinha um espírito maligno sobre ele. E o texto diz assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com ele. Com eles, logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutes com ele? E um da multidão respondeu e disse: mestre, trouxeste o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se cansando, vai se secando, melhor dizendo. E eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, e não puderam. E ele respondeu-lhes, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-me aqui. Trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência e caiu. Caiu endemoniado por terra. Revolvia-se espumando e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor Jesus, ajuda-me ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Bom, eu quero partir deste princípio do que nós lemos, porque isso também está relacionado à cura. Quando Jesus chega diante daquela situação, os discípulos de Jesus já estavam lá. Eles já estavam em guerra, tentando expulsar, tentando arrancar aquele espírito que estava dentro do rapaz. Segundo o texto, diz que o rapaz tinha um espírito mudo e surdo. Bom, o escritor desse texto foi bem responsável ao escrever isso, ao dizer que o que estava dentro do rapaz era um espírito que não ouvia e que não falava. Por conta disso, o rapaz, em sua matéria, também não ouvia e não falava. Imagina que os discípulos não conseguiram tirar o espírito de dentro daquele rapaz por alguma razão, por alguma falta de fé, devido à fraqueza humana. Eles acabaram tentando fazer algo, mas descrendo. Quando diziam: sai dele, espírito imundo, mas no coração deles de verdade não tinha essa intenção de arrancar verdadeiramente aquele espírito do rapaz. Bom, se o texto relata que o espírito que estava sobre aquele menino, aquele rapaz, era um espírito mudo e surdo, automaticamente, quando aquele espírito saísse do rapaz, ele ia voltar a ouvir e voltar a falar. Também, aquele espírito fazia com que o rapaz se lançava sobre o fogo, se queimava todo, se machucava. Ou seja, desde a sua infância, segundo o pai daquele menino, revela isto. E Jesus, então, chama aquela geração de incrédulo. Ele estava falando para os discípulos. Era uma geração de incrédulos, porque não tinha fé suficiente para entender que aquele espírito saía com uma autoridade, mas não apenas uma autoridade vindo da boca, mas vindo do interior, sabendo com convicção que aquele espírito estava sujeito a uma palavra de ordenança
dos discípulos. Então eles não acreditavam nisso. Apóstolo, como pode uma pessoa apenas ser um ser humano e ter autoridade para expulsar espíritos? Com tanto pecado que nós temos, com tantas fraquezas que nós temos, tantas falhas, por quê? E como vamos ter essa autoridade? Bom, se expulsamos demônio, é no nome de Jesus, não é no nosso. Existe em nós realmente fraqueza, fragilidade e uma série de outras coisas. Culpa, por exemplo, que está o tempo todo em nossa mente. Coisas que fizemos no passado e que está ali muitas das vezes nos corroendo, nos fazendo sofrer por conta disso. Então, quando nós nos apegamos a Jesus e fazemos que a nossa fé aumente através da oração, então isso faz com que o nosso pecado do passado, que fica o inimigo usando para nos acusar e nos fazer perder a fé, porque se ele nos acusa, entra em nós o espírito do medo. E se o espírito do medo entra em nós, não conseguimos executar aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Ele disse: ide a todo mundo e pregai o evangelho. E em meu nome curarão os enfermos e expulsarão os demônios. Havia uma ordem dada por Jesus, mas mesmo assim, os discípulos ainda estavam assustados. Jesus chega apenas e dá uma ordem para aquele demônio, não para o rapaz. Ele dá uma ordem para o demônio, dizendo: espírito imundo, espírito mudo e surdo, sai dele e não torna a entrar nele de novo. Por que Jesus usou esse termo? Bom, há pouco tempo eu conversava com um amigo pastor sobre isso, sobre a área de libertação. E na nossa conversa a gente dizia o seguinte: geralmente as igrejas elas fazem campanha de libertação às sexta-feira. A maioria das igrejas tira sexta-feira por ser geralmente um dia onde os terreiros estão batendo seus atabaques, pedindo lá para que os demônios se manifestem. Então é mais que uma briga espiritual, uma guerra espiritual. Então na sexta-feira todos decidem botar suas campanhas espirituais nesse período. E nós, na conversa, falávamos que os cultos de libertação pareciam ser rotineiro para as mesmas pessoas que todas as sexta-feiras praticamente estavam caindo endemoniadas. Por que isso? O demônio era expulso da igreja, da vida da pessoa, então ele saía dentro da igreja e praticamente quando chegava, a pessoa estava indo embora para casa, ou chegava em casa, por alguma razão ela dava uma brecha, abria uma brecha, e aquele espírito que foi mandado embora, então se aposta da pessoa de novo, e na próxima semana ela vai de novo, e aquele espírito volta de novo. Então, segundo a palavra, Jesus disse: espírito mudo e surdo, sai dele e não torna a voltar para dentro dele. Uma palavra de comando, uma ordem. Quando Jesus disse aquilo, o espírito imundo imediatamente saiu dele e não pôde retornar, porque havia uma palavra também dada dizendo: não retorne mais para a vida dele. Quando você entender isso, por exemplo, há um problema na sua casa, você sabe que é uma força espiritual, não diga apenas: sai em nome de Jesus. Essa palavra vai funcionar? Vai, o espírito vai sair, é claro, mas ele vai sentir um direito de retornar, porque não houve uma segunda ordem. E qual é a segunda ordem? Sai em nome de Jesus e não retorne mais a esta casa. Então ele está subjugado a uma segunda palavra para não retornar àquela casa. Os anjos que estão pelejando a teu favor, eles vão assumir a responsabilidade da segunda palavra que você disse também. Porque na primeira, o espírito imundo vai sair no nome de Jesus. Na segunda, você disse: não retorne mais a esta casa. Agora os anjos vão se prontificar, vão se armar para não deixar aqueles espíritos voltar à sua casa. Falando de cura ainda, que são doenças e enfermidades do corpo, da alma e do espírito, que vai fazer o quê? Tem que tirar da pessoa os demônios, ela tem que ser livre dos demônios. Você vê que nesse texto que nós lemos de Marcos 9, quando Jesus disse: espírito mudo e surdo, sai dele, a doença estava ali porque havia um espírito maligno. Então, quando eu ordeno
aquele espírito sair da pessoa, a doença que estava no espírito maligno vai sair junto e a pessoa vai ficar livre. Então, ela precisa ser livre dos demônios. Segundo, ela precisa ser livre do pecado. Pecado oculto, pecado não confessado, pecado escondido, vai atrair espíritos malignos e vai dar a eles direito de legalidade. Os espíritos encostos, eles trabalham com o direito legal. O que é o direito legal? Quando eu peco e não confesso, quando eu começo a esconder coisas e acabo vivendo uma vida oculta, isso vai dando direito legal para que os espíritos malignos entrem. E eles fazem morada ali. Toda vez que eu confesso, que eu falo, que eu participo alguém, eu estou neutralizando aqueles espíritos para que não se retornem, porque aonde há sinceridade e verdade, não tem como os demônios encontrarem direito legal de ficar no ambiente ou no corpo matéria. Por que corpo matéria? Porque também temos o corpo espírito, temos o corpo físico, que é a matéria. Os espíritos entram no corpo, começam a influenciar a alma da pessoa e gera aquelas doenças que, por exemplo, a pessoa vai ao médico, o médico faz uma bateria de exame, leva para equipamentos de última geração, mas não encontra nada e a pessoa continua doente. A pessoa continua com um problema no corpo, mas os médicos, diante do diagnóstico, não conseguem encontrar nenhum resultado negativo e ele vai liberar então a palavra do seu conhecimento, dizendo, olha, você não tem nada, mas toma esse remedinho aqui que isto vai te ajudar. Se não resolver, você volta aqui. É o que o médico fala, porque ele já não tem mais opção. Quando você vai para a presença de Deus, para uma pessoa que tem uma visão espiritual, ela vai conseguir enxergar a raiz do problema. Ela vai achar o mal que está ali. De que forma? Ela pode ter uma visão espiritual e ver a doença, que tipo de doença é e qual é, aonde ela está localizada. Então essa pessoa com autoridade divina, ela vai destruir essa doença, ela vai ordenar que essa doença saia. Ou, a segunda parte, se esta pessoa não consegue ter a visão espiritual, mas tem uma autoridade espiritual, ela vai pedir a Deus que esclareça o mundo espiritual, abra, se mova, tá? E que quando você for direcionado ao médico, aquele médico que vai novamente mexer nas máquinas, fazer um novo exame, venha descobrir aonde está o problema. E aí alguém vai dizer assim, o médico, aquele médico é muito bom, tem a mão boa, ele sabe cuidar do paciente. Na verdade, Deus interveio na vida daquele médico, tirou aquilo que estava oculto, tirou a opressão de Satanás, porque se Satanás botar a mão dele imunda ali, não tem médico, não existe o mais formado, o mais capacitado na medicina que vai encontrar quando os demônios resolvem esconder uma doença. Então, quando você vai buscar um homem ou mulher de Deus compromissado com o reino, que faz uma oração, ou você é curado instantaneamente ali, ou você é conduzido à mão do médico, e o médico agora é conduzido pelos anjos de Deus para enxergar, ver onde está o problema e dar o remédio exato para curar. Existem muitos pacientes que vão para o hospital, por exemplo, e morrem de uma doença que tinha cura. Como assim, apóstolo? Se a doença tinha cura, por que a pessoa morreu indo para o hospital? Simples de explicar. Se a doença tinha cura, como ela está no mundo espiritual e os demônios escondeu aquela doença, o médico está tentando encontrar o resultado e não encontra, ele vai encontrar alguma coisa que não é aquela doença que você está e vai te receitar um remédio que, em vez de melhorar o problema, vai piorar, vai danificar o seu corpo
E isso pode te levar a óbito. Quantas pessoas não entram no hospital apenas com resfriado? Ela entra apenas com resfriado e quando você vai ver, a pessoa não retorna para casa. Como pode isso? Era só um resfriado. O que houve? É exatamente neste momento que os demônios estão atuando para poder matar aquela vida, para levar aquela vida. E um dos maiores portais espirituais, escute isso, um dos maiores portais espirituais estão dentro dos hospitais. Mas eu nunca vi, apóstolo, nenhum portal lá, tudo que eu vejo são paredes, até um ambientezinho agradável, bem pintadinho, e os médicos correndo de um lado para o outro, tentando salvar vidas, sim. Mas se você olhar com uma dimensão espiritual, com um olhar espiritual, você vai ser capaz de enxergar portais abertos naquele lugar. É um lugar onde mais transfere, envia almas para o mundo espiritual. Então, por isso nós nos mantemos orando. Orando e jejuando, para que todo este mal, toda essa trama espiritual seja destruída. Olha que, a gente voltando lá no texto de Marcos, capítulo 9, quando os discípulos não conseguiram expulsar os demônios, Jesus chega e quando ele chega acontece algo. Os demônios que estão dentro do rapaz começam a ficar agitado, jogando o rapaz no chão e voltando todo aquele ataque, toda aquela coisa, mas eles não conseguiram ficar diante de Jesus, eles tiveram que sair mediante uma palavra de ordenança que Jesus liberou sobre eles. Enfermidade provém de atividades malignas. Mateus 10 e Lucas 8 também falam sobre isso. Que atividades são essas? Como eu já disse anteriormente, pecados não confessados. Salmo 32 fala sobre isso. Feridas na alma. Bom, tá aí um tema muito interessante de ser tratado. Sabe quantas pessoas a gente se depara todo dia que tem feridas na alma? Elas estão depressivas e não sabem, porque está conversando, está rindo, mas quando ela sai daquele momento que está com a pessoa, ela fica amargurada, fica triste, fecha o semblante e não sabe por quê. Existe um mal que está dentro dessa pessoa. A depressão é uma doença que mata silenciosamente e muitos não dão crédito para isso. Acha que é frescura, acha que é brincadeira da pessoa, porque que ela está trancada, não quer conversar com ninguém, um dia come, outro dia não quer comer, um dia conversa, outro dia não quer conversar, né? E a depressão precisa ser levada a sério. Apóstolo, mas é um problema espiritual ou é um problema para que a medicina possa resolver? É patológico esse problema? Bom, se você olhar com o olhar de um médico, por exemplo, vai se tornar um problema patológico. Mas se você olhar com um olhar espiritual, você vai ver que há demônios escondidos dentro das pessoas. A medicina nunca vai dizer que são demônios. Vai dizer que a pessoa tem que passar por um tratamento para ser curada da depressão. Por que o senhor fala isso, apóstolo, com tanta propriedade? Porque já nos deparamos com situações. Eu e a apóstola, por exemplo, há algum tempo atrás, nós estivemos na casa de uma pessoa, convidada pelo esposo, para que fôssemos lá orar pela esposa. E quando chegamos lá, a esposa estava no fundo do quintal, debaixo de uma árvore, e quietinha. E chegamos lá, sentamos, começamos a conversar e a convidamos para dentro de casa para orar. Quando começamos a orar por aquela mulher, ela manifestou um demônio terrível. Manifestou o demônio, nós ordenamos que ele fosse embora, ele saiu da vida dela e depois ela veio confessar para nós que estava embaixo daquela árvore conversando com demônios. Bom, essa é uma das histórias, mas nós temos inúmeras histórias, relatos nossos, de verdade, em que vivemos com o processo da libertação. Pessoas que elas têm demônios na vida dela, mas ela acha que não tem. Ela tem um transtorno bipolar, por exemplo. Sabe aquela pessoa que
Ela está rindo agora, conversando, é bem extrovertida, e do nada ela amarra a cara, não quer falar, está emburrada. Isso chama-se, diante da medicina, de transtorno bipolar. E nós vamos dizer que é demônio, é espírito que está dentro da pessoa. Eu sei que alguém vai dizer assim, como você pode dizer que isso é demônio? Bom, eu acabei de te contar um relato agora dentro da palavra de Deus em Marcos capítulo 9, que para os discípulos, aquele rapaz tinha um demônio porque viu a manifestação. Mas quem não sabia o que era aquilo, dizia assim, rapaz, é um louco. Tanto que o contexto diz o jovem lunático. Olha como ele era taxado, né? O rótulo que deram para aquele rapaz, o jovem lunático. Ou seja, era louco, não sabia o que estava fazendo. Era a visão que a sociedade tinha em relação àquele rapaz. Quando Jesus chega perto dele, Jesus não vê nenhum louco ali. Jesus viu demônios dentro dele que precisava sair e como saiu. Então, quando nós chegamos a algumas pessoas desse tipo, com essa qualidade, com coisas ocultas dentro dela, nós chegamos em nome de Jesus e repreendemos esses espíritos. Tivemos uma experiência também, um tempo atrás, eu e a apóstolo, um tempo atrás, tem muito tempo já, nós éramos recém-casados nessa época, e não entendíamos nada de libertação, estávamos aprendendo muita coisa no Evangelho, mas decidimos sair num domingo para evangelizar. E caminhando na estrada, evangelizando, entre um panfleto e outro, chega uma irmã correndo, desesperada, e, irmãos, pelo amor de Deus, vamos na minha casa, a minha mãe está endemoniada e precisamos de ajuda. Saímos correndo, fomos até lá, e quando entramos no corredor da casa daquela senhora, havia aproximadamente, acho que uns 6 crentes no corredor, encostados, terno, gravata, uma loucura de tanta gente, e ninguém entrava, estavam todos espantados com aquela situação. Aí, eu e minha esposa passamos, ainda éramos jovens na época, passamos e quando nós fomos até o quarto onde estava aquela mulher, chegamos lá, tinha uma senhorinha que aparentava ter uns 60 e poucos anos, e ela era católica. A gente era missionária, né? Sim, a apóstolo está até comigo participando desse assunto, né? A gente Mas era missionária. era missionário de rótulo, né? Sempre são missionários, né? E a gente estava ali, evangelizando, e aí quando nós entramos, aquela senhorinha católica estava em cima daquela mulher, que era uma nordestina grande, forte, com um demônio terrível no corpo, e aquela senhorinha em cima dela, dizendo, sai, sai em nome de Jesus, enquanto os demais, que se diziam espirituais, estavam do lado de fora amedrontados. Aí nós entramos e pedimos àquela senhora que saísse, claro, gentilmente para que ela saísse. E quando ela saiu, eu e a apóstola começamos a expulsar aquele demônio. E nada do demônio saiu. Nós não tínhamos experiência com expulsações demoníacas. Então a gente ficamos ali, sai demônio, e entrava um, saía outro, e saía, entrava. Era um desespero, era tanto demônio que a gente não sabia o que fazer. Até que chegou um momento, ela tinha uma prateleira cheia de ursinho de pelúcia, mas muito ursinho de pelúcia. Apóstolo dando lembrar desse episódio. E aí eu falei para o rapaz, que a pessoa que estava próximo, e esses bichinhos de pelúcia de quem são? Essa é dela, tudo dela. Ele disse, olha, eu senti algo muito ruim, muito estranho nessas coisas. Precisava. Eram objetos oferecidos. Presentes que a pessoa deu a eles de maldição. E eu precisava, falei, tira isso aqui. Quando eu falei, tira isso aqui, o demônio que estava na pessoa ficou mais enfurecido. Quando eu estendi a mão até a prateleira, tinha um bichinho de pelúcia que era a vaquinha da Parmalat. Quando eu levei a mão naquela vaquinha de pelúcia, aquela mulher manifestada, ela voou em cima da gente, dizendo que aquela ali não era para pegar. Nós repreendemos aquele demônio, ela voou em cima da cama e amarramos em nome de Jesus. A menina veio com um saco, tirou, recolheu tudo que estava ali e levou embora. E continuamos ali expulsando o demônio. Não tínhamos a experiência
de que toda entidade, né, toda legião tem um cabeça. Se a gente chamasse o cabeça e mandasse embora, todos eles saíam. Mas a gente não tinha esse entendimento, então ficamos expulsando demônio quase que a tarde toda. Meu Deus. Né? Quando nós saímos para... Já estava tudo certinho, tudo tranquilo, ela estava melhor. E a mulher manifestou de novo. Manifestou de novo, quis matar o marido, uma loucura. A mulher rodou a sala toda sentada no sofá comigo, agarrado nos braços dela, e queria se matar com o fio do telefone. Foi algo, foi algo muito forte, mas enfim, nós vencemos com pouca experiência, mas nós vencemos. Ali foi a primeira experiência com expulsão demoníaca. Também tivemos uma cidade chamada Itaucara, e lá nós fomos convidados para orarmos na casa de uma senhora que a neta estava tendo problemas, dificuldade para dormir. E quando nós nos reunimos na sala para orar, aquela criança veio e mudou o tom de voz, ficou bem grave a voz dela, e ela queria de qualquer forma ligar a televisão. Né? E pela primeira vez nós também tivemos essa experiência, vendo uma criança manifestada por demônios. Oramos para aquela criança, expulsamos aquele demônio e deixamos aquela casa em paz. Então, nós temos uma série de experiências para contar, pessoas que foram curadas de câncer na sala da nossa casa, o demônio saiu e o câncer foi embora. Pessoas pararam de beber, pessoas que largaram a bebida e eram demônios que estavam dentro das pessoas. Não casavam, né? Pessoas que não conseguiam casar, pessoas que tinham problema de visão. Marido foi embora de casa. Enfim, foi uma série de coisas, de experiência que nós tivemos, né? E aquilo ali veio nos trazendo uma bagagem espiritual para hoje. Queremos compartilhar com você sobre isso, né? Nós temos aqui também mais 5 itens. Por exemplo, causas que permitem a ação direta. Ação direta dos demônios na vida das pessoas. Então é importante que você escute isso. Primeiro, envolvimento com feitiçaria, ocultismo. Bom, pessoas envolvidas com feitiçaria vai querer o quê? Querer ver anjos, a glória de Deus? Claro que não. Você vai ser atormentado por demônios, perseguido pelos demônios, né? Vai ter sonhos perturbadores, vai ter uma série de problemas que você não vai saber a origem, não vai saber explicar. Então, esse tipo de envolvimento com feitiçaria, com ocultismo, vai trazer uma série de problemas para a sua vida e depois você vai começar a se desesperar pedindo socorro. Né? E é nessa hora que entra aí o homem de Deus, a mulher de Deus, para orar. Segundo ponto, laços que ainda não foram quebrados. Então, existem laços, por exemplo, de relacionamentos, né? Você não nasceu dentro de uma igreja, ou por alguma razão teve um deslize, esses laços têm que ser quebrados, tem que ser desfeito, essas ligaduras que ficaram lá atrás, isso tem que ser cortado de alguma forma. Como eu corto isso, apóstolo? Primeiro, fazendo uma oração sincera diante de Deus e falando para Deus exatamente o que foi feito. Não adianta você querer entrar na presença de Deus, né, ir até o tribunal de Deus com meias conversas. Não adianta, você tem que ir até o tribunal de Deus e confessar com detalhes aquilo que você fez e pedir ao Senhor que através dos seus anjos essas linhas que te ligam ao passado sejam cortadas e assim você vai ficar livre desse espírito. Poxa, eu estou vivendo uma vida terrível, um dia tem paz, outro dia não tem, um dia tem sossego, outro dia não tem. Bom, tem que cortar as linhas que ligam você ao passado. Então eu repito, vá até o tribunal de Deus, e lá você vai pedir a Deus, você não vai exigir, você vai pedir a Deus que envie um dos seus anjos capacitado para que corte essa linha ligando o seu presente ao seu passado.
para que o seu futuro seja livre. Entendeu isso? Então você precisa ir até o tribunal de Deus. E como eu vou até o tribunal de Deus, apóstolo? Bom, você vai entrar no seu quarto, vai trancar a sua porta, vai colocar um som ambiente aonde vai atrair a presença de Deus para aquele ambiente, para aquele quarto. Vai pegar o seu telefone, colocá-lo em modo avião para que ninguém te incomode. E agora você vai se conectar ao Espírito Santo. E quando você estiver conectado, você vai dizer então: Pai, agora eu estou diante do seu tribunal. E eu sei que o Senhor me ouve. E eu quero pedir ao Senhor que apenas um anjo, com autoridade do céu, desça agora e corte a linha que está ligando o meu presente com o meu passado, para que o meu futuro seja livre. E assim você vai ficar livre dessas ligações espirituais. Você vai se tornar uma pessoa livre através de uma oração sincera. Terceiro ponto, espíritos em prisão. Quantas pessoas estão aprisionadas? E agora, eu entro contando um episódio que aconteceu comigo e também com a apóstola. Nós tínhamos uma da nossa casa, a apóstola decidiu presentear para Deus a sala da nossa casa. Então, nessa sala, não tinha nada além de uma mesa e uma cadeira. E ali era onde a gente recebia as pessoas, orávamos pelas pessoas. Nós tínhamos um culto que aconteceu de uma forma natural, sem força alguma. Numa quarta-feira, começaram as pessoas a chegar na nossa casa às 7 da manhã e saía 1h da manhã no dia seguinte. E, numa bela quarta-feira, chegou, a gente já tinha fechado o portão, o pessoal já tinha ido embora, acredito que seriam quase umas 9 horas da noite. Chegou uma senhora em nosso portão, já de idade, com um carrinho de mão, ela andava catando as coisas na rua, e ela pediu oração. Botamos ela para dentro e fomos orar. Quando começamos a orar, manifestou uma entidade naquela mulher e não saía de jeito nenhum. Aquela entidade não saía. Quanto mais nós orávamos, mais ali estava aquela entidade dizendo: não vou sair, não vou sair, não vou sair. Quando de repente Deus, Ele me deu uma visão. E naquela visão eu via um bambuzal muito fechado. E dentro do bambuzal havia um mogdá muito preparado. E a alma daquela mulher estava ali, dentro daquele bambuzal. Aquele demônio mantinha aquela mulher aprisionada através daquele trabalho que foi colocado na vida dela. E aí nós dei um toque para a apóstola, na época, né, membros da igreja, dei um toque para ela e disse: espera um minuto. E aí quando eu comecei a invocar a Deus, pedindo a Ele que enviasse um anjo até aquele bambuzal, aonde estava a alma daquela mulher, que o anjo pegasse aquele demônio que estava aprisionando ela e o cortasse ao meio. Aquela mulher deu um grito, manifestada furiosamente, e o demônio saiu da vida dela, porque não estava ali no corpo, estava naquela localidade, trancafiado dentro de um bambuzal. Então, lá vai para você aí um ensinamento, entenda isso. Quando você estiver expulsando o demônio de uma pessoa, que aquele demônio está insistindo, e nem no nome de Jesus sai, e aquele demônio não sai, não é porque ele não obedece o nome de Jesus. Não, ele obedece o nome de Jesus. Mas é que você precisa orar através do dom da revelação para saber aonde está aquela entidade. Se ela está no corpo da pessoa ou em que lugar que aquela entidade está aprisionando a alma daquela mulher ou daquele homem. Quando você enxergar através dos olhos da fé, então você não vai orar pelo corpo físico que está ali. Você vai orar lá onde está aquela entidade, aquele trabalho, pedindo a Deus que o anjo de guerra vá até lá para destruir aquela entidade. E a pessoa aqui vai ser liberta, vai ser livre em nome de Jesus, tá?
pega este ensinamento, aplique na sua vida. Você que trabalha com libertação, você que trabalha nessa área, é assim que acontece. Daí eu estou falando porque as experiências são muito grandes. São muito grandes. Já oramos por pessoas manifestadas que o demônio estava dentro do guarda-roupa. A pessoa oprimida e não saía o demônio de jeito nenhum. Quando de repente, nesse dia foi muito terrível, porque eu estava orando pela pessoa, e quando de repente eu vi que o bonequinho do Chuck, você deve conhecer, quem assistiu o filme, terrível aquilo, passou correndo no corredor da casa. Aquilo me deu um susto tão grande. Eu senti um arrepio no corpo e aquela pessoa manifestada no chão, dando gargalhada e nada de sair demônio, nada de sair demônio. E eu vi quando aquele Chuck correu e entrou dentro do guarda-roupa da pessoa. E aí eu falei para a apóstola, para um instante, vamos, larga a pessoa aí, vou morar aqui no guarda-roupa, porque o demônio está aqui dentro. E quando nós abrimos a porta do guarda-roupa e ordenamos aquele demônio sair, a pessoa deu um grito muito alto. Terrível, né? E ela foi liberta. Você lembra disso, né? Tem uma casa também, apóstolo, nós oramos. Sim. E vocês estão só ouvindo a voz da apóstola, tá, gente? Gente, Deus abençoe. Só a voz dela. E apóstolo, no Duende, fala do Duende, que a gente foi morar lá na casa no Rio. Uma jovem, ela não dormia de noite. Aí foi morar na casa dela, aí lá no apartamento, né? Os pais chamam a gente para... Não sei se vai alcançar o som aqui, mas acredito que sim. Não, estou passando para você passar para eles aí. Dos duendes? Sobre os duendes, que olharam assim, que a gente estava orando, e de repente aqueles duendes, né? Entraram assim, olharam e correram pro quarto. Sim. Quando a gente foi ver, estava cheio de duende dentro do guarda-roupa da menina. Então, não sei se vocês Parece captaram que aí. aqueles duendes tiveram vida, né? Não sei se vocês captaram aí a voz da apóstola, né? Mas, Foi forte. enfim, foi uma experiência incrível. Nós oramos e aqueles espíritos, aqueles duendes, estavam ali. Eram eles os atormentadores, né, da vida daquela criança, daquela mulher. Então, gente, são N coisas que podem acontecer. Apóstolo, como eu posso me livrar dessas coisas? Bom, o mais importante é nunca deixar de orar. Tem uma igreja? Nunca deixe de ser fiel ao seu pastor. Ser compromissado com a obra, andar na verdade, nunca ficar inventando história. Aconteça, mas apóstolo, estão falando de mim, estão falando que eu sou assim, estão falando... O importante é que você sabe quem você é. Você sabe quem você é? Então o que falam não importa. Importa a sua vida com Deus, ande em retidão e o diabo não vai ter direito legal para mexer na sua vida, ok? Bom, também pecados não confessados. Eu já falei isso aqui por 2 vezes. Quando você não confessa o pecado, dá direito legal das entidades vir sobre a sua vida, e aí você vai ter sérios problemas espirituais também, tá? Heranças espirituais familiar. Heranças espirituais familiar. O que é isso, apóstolo? Bom, de geração em geração, vamos lá nos seus tataravós, né? O seu avô ou sua avó deu legalidade a espíritos ou serviu aos espíritos, arriaram ofertas, despacho, como queira falar, para espíritos, enfim, deram uma legalidade, aquele espírito assumiu o controle daquelas pessoas e aí veio a geração, né? Veio os filhos, depois os netos e até a 4ª geração. E você faz parte dessa 4ª geração que possui a herança que veio lá de trás. Mesmo você não tem nada a ver com isso, você nunca arriou nenhum despacho para nenhum demônio, você é uma pessoa que professa uma fé em Deus, porém está ligado àquela árvore genealógica. Você está ligado àquela árvore. É como se você olhar realmente para uma árvore, você vai ver que ela é enorme. Nas pontas, lá na última ponta da árvore, tem uma folhazinha pequenininha, tá? Ela faz parte daquela árvore, querendo ou não. Então, mesmo que todas as folhagens caiam e aquela folhinha continue lá em cima, ela faz parte de todo um histórico, desde a semente até o momento dela.
Então, a enfermidade ou a herança espiritual, familiar, ela vem seguindo de geração em geração e tem que ser quebrada. Tem que ser quebrada. Se esta herança não for quebrada, né? Observe bem uma coisa. Herança é coisa boa? Bom, se tratando de finanças, é uma coisa boa. Que alguém diz, meu pai morreu, meu avô morreu, mas deixou uma herança para mim. 20 mil, 30 mil, 100 mil, não importa. A pessoa fica toda feliz para receber aquela herança. Também, essas heranças financeiras vêm trazendo a maldição, se houver. Como que eu quebro, apóstolo? Você vai ter que quebrar essa maldição, pegando parte daquele valor, tá? E ofertando a Deus como uma primícia. Você vai ofertar para Deus. A pessoa fica tão gananciosa quando fala de valor. Não, eu não vou dar para pastor, eu recebi 100 mil, eu tenho que dar 10 mil para a igreja como dízimo. Não vou dar mesmo. Não, o pastor não vai ver meu dinheiro. Aí você está abraçando o mal, está abraçando uma maldição e não vai se livrar dela nunca. Seus filhos vão estar fazendo parte daquela maldição, seus netos vão fazer parte daquela maldição por causa de uma ganância. Então, Deus está aqui. Não importa se é 10 reais, 100 reais, 1.000 reais, 10 mil reais, não importa. É teu, Senhor. Eu quebro toda a maldição que porventura tiver nesta herança. Isso falando de dinheiro. Mas tem pessoas que têm heranças malditas. Tipo, minha avó tinha câncer. Minha mãe teve câncer ou tem câncer. Provavelmente eu vou ter câncer, não vai ter nada. Você não tem que ter câncer nenhum porque sua avó teve câncer ou sua mãe teve câncer. Você não tem que ter câncer. Em nome de Jesus, você não tem que ter nada disso. Tem que ser quebrado. E como que eu quebro? Com as suas palavras positivas. Em nome de Jesus, eu não tenho essa doença. Meu avô foi diabético, meu pai é diabético e eu também estou propício a ser diabético. Bom, aí automaticamente quando você libera essa palavra, vai ficar diabético, tá? E provavelmente vai morrer por causa dessa diabetes. Mas quando você diz, eu não aceito, não permito que essa maldição venha para a minha vida, porque automaticamente os seus filhos vão herdar essa maldição. Se você não quebrar ela em você, seus filhos vão herdar sim. Logo após, seus netos vão herdar sim, porque são heranças familiares. Você deve usar palavras positivas quebrando essa maldição, tá? Olha, isso é uma aula que eu vou te falar, hein? Ela é muito boa para quem realmente quer se defender no mundo espiritual. Tem uma passagem também que eu quero compartilhar com você, que está no livro de Marcos, capítulo 5, falando sobre o endemoniado gadareno. A história diz, e chegaram à outra margem do mar, a província dos gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeia o podia alguém prender. Porque tendo isso sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaço, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros. A palavra clamor aqui não é de orar não, tá, gente? Clamor quer dizer gritar. Ele andava gritando pelos montes, tá bom? Só para você entender, porque às vezes, né? Irmão, vamos clamar o Senhor. Aí a pessoa pensa que é uma oração. Não, é gritar mesmo. É gritar mesmo. Ó Senhor, em nome de Jesus. Esse endemoniado já não gritava, ele gritava outra coisa, tá? Pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, filho de Davi. Bom, essa palavra adorou aqui, no original, quer dizer se curvou, gente.
Porque se ele estava manifesto por 6.000 demônios, se ele tinha um demônio que se manifestou nele e se apresentou como legião, legião era um título dado para 6.000 soldados. Em Roma tinha a legião de soldados, que eram 6.000 soldados. Então aquele demônio ele se apresenta como uma legião, como um agrupamento. E aquele era o responsável por todos os outros demônios que estavam dentro daquele homem. Então quando o texto diz que o endemoniado viu Jesus e o adorou, ele não chegou lá, oh Jesus, né, com uma adoração mesmo. Não, ele se prostrou diante de Jesus. Os demônios reconheceu o poderio de Jesus, né, o que estava sobre ele. Então eles se curvaram, se lançaram em terra e se renderam diante do Rei dos Reis. E aí ele vai dizer assim: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ele reconhece agora o poder de Jesus. Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque ele dizia: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Aqui ele se revela. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E era quase 2.000 porcos, e afogou-se no mar. Bom, eu entendo nesse texto que os demônios não queriam perder a regalia de estar ali naquele ambiente. Nem os próprios demônios querem voltar para o inferno. Então, quando eles encontraram a possibilidade de ter uma moradia, né, dentro de um corpo humano, e o tempo que aquele corpo humano estivesse vivo, eles estariam ali. Provavelmente, eles já estavam na expectativa de um novo hospedeiro, de uma nova herdade, né? E só Deus sabia quem era a próxima pessoa marcada. Até porque a cidade de Gadara não era uma cidade que conhecia o Evangelho. E você vai ver dentro do texto que Jesus não pregou para mais ninguém naquele dia, a não ser para o gadareno. Jesus só foi ali por causa dele, mais ninguém. Então, os demônios já haviam demarcado o ambiente, havia demarcado aquele espaço, aquela região. Provavelmente quando aquele homem, aquele gadareno viesse a óbito, eles iriam se transportar para um outro corpo e ali iam viver por muitas gerações. E isso acontece dentro das famílias hoje. O pai morreu, mas deixou uma herança maldita sobre o filho. Por exemplo, você conhece alguém que bebe compulsivamente, bebe sem conseguir parar. Porque talvez o pai, o seu avô, também tinha esse vício. E aí deixou de herança para o seu pai essa maldição. Apóstolo, como eu faço para quebrar essa maldição? Então, você vai ter que fazer um mapeamento. É assim que eu e a apóstola, quando vamos tratar uma pessoa para libertação, quando há tempo, tá, gente? Quando já está manifestado, não tem jeito, tem que chegar e mandar embora. Mas a pessoa está sofrendo, está vendo vultos dentro de casa, não está conseguindo dormir, é pesadelo, é uma série de coisas que está acontecendo no mundo espiritual à volta dela, que já está se materializando. Então a gente já tem que chegar lá e mapear o ambiente, saber, né, quando começou, como veio, como eram os pais, como eram os avós, fazer todo um apanhado, tá? Para a gente saber exatamente onde está o foco, onde está o problema. Se está na pessoa ou se vem de gerações, tá? Então a gente tem que ter toda essa preocupação na hora de trabalhar com a libertação, tá bom? Então é muito importante. Eu não posso alongar muito para que o vídeo fique muito grande e isso não vai me ajudar bastante. Mas hoje estamos começando essa série de treinamento, de estudo, tá? Sobre batalha espiritual
como se defender no mundo espiritual, tá? Como se defender. E aí a gente tem uma série de coisas que a gente pode estar tratando e vamos estar conversando ao longo desse tempo nessa nossa série. Então, repito aqui, deixa o seu like, tá bom? Compartilha, aperta aí no sininho, se você quer participar dessa aula, aperta aí no sininho todos os dias, quando enviarmos os nossos vídeos, vai chegar aí para você, o seu celular vai te notificar e você vai poder participar da nossa aula tranquilamente. Eu quero encerrar fazendo uma oração. Eu quero clamar a Deus pela sua vida. Eu tenho certeza que o nosso Pai vai te abençoar poderosamente, vai resgatar a sua alma, vai resgatar a sua vida e você vai poder viver algo extraordinário da parte de Deus. Feche os teus olhos, porque nós vamos guerrear agora. Eu quero te convidar a guerrear comigo agora. Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai, Tu que és tremendo, majestoso, poderoso é o Senhor. Eu clamo a Ti neste momento, ó Deus, neste momento de oração. Eu quero orar para que esta pessoa seja livre agora de toda maldição, de todo o poder das trevas, de todo o olhar da feitiçaria. Esta pessoa, Senhor, que está debaixo de tormenta espiritual, está debaixo de guerra espiritual, tem sido vítima, meu Deus, de perturbação noturna, tem sido vítima, meu Deus amado, de insônia, de pesadelo. Esta pessoa que anda dentro de casa e tem a sensação de que tem alguém, meu Deus, junto com ela. Ela vive assustada, meu Deus, porque parece que tem uma outra pessoa dentro de casa. Ah, meu Deus, essa pessoa está bem, de repente ela começa a sentir mal. Ela sente dentro da própria casa um ambiente quente, um ambiente frio ao mesmo tempo. Ela sente calafrios, arrepios. Ela sente dores no corpo do nada. São presenças malignas, ó Deus. São agentes espirituais que estão rodeando esta casa para tentar destruir esta família. Oh, meu Deus, este casamento que está conturbado, está em perturbação. Marido e mulher que não se entende, pai, filho, mãe e filho, está debaixo de guerra. Eu quebro agora o poderio de Satanás. Eu venho através desta oração destronar Satanás na casa desta pessoa. Ah, meu Deus. Esta pessoa tem lutado, meu Pai, para prosperar, mas não tem conseguido. Ela tem feito de tudo para vencer, mas não tem conseguido. Senhor, do nada se levanta a fofoca, a contenda, a indiferença. Eu quero repreender agora. A casa desta pessoa que foi tomada por insetos, que são, meu Deus, são os espíritos espião que vêm através de insetos. Do nada aparece um enxame de formiga, parece aquele monte de formiga andando de casa. São abelhas, marimbondos, ratos, baratas, gongolos, Deus, grilos. Esses insetos que parecem ser inofensivos têm uma influência espiritual. Eles estão sendo mandados para vigiar essa casa, para vigiar essa mulher, para vigiar este homem, para amarrar a vida desta pessoa. Oh, meu Deus, eu oro por esta pessoa que está sofrendo por causa do espírito de depressão, este jovem que está trancafiado num quarto, esta mulher, este homem. Eu oro para que haja liberdade na alma desta pessoa agora. Oh, meu Pai, esta pessoa que me assiste agora esteja sendo tocada pelas mãos do Senhor Jesus. O nome desta pessoa foi colocada num copo com água dentro do congelador.
teu sangue E quando esteja o nessa copo água congelar, agora. Que o teu vai sangue, congelar o teu a sangue, vida Jesus, amorosa dessa venha pessoa. sobre nós. Eu desfaço venha sobre agora. nós. Eu O teu quebro sangue. agora este trabalho, esta magia. Deus, essa pessoa tem vivido uma vida terrível porque o nome dela foi colocado, Senhor, enrolado no papel e posto na beira do caminho para que as pessoas passem por ali e pisem constantemente. E ela está vivendo uma vida amarga. Parece que está sendo pisoteada e é isso que está acontecendo. Oh meu Deus, tem outras que estão vivendo espírito de loucura porque colocaram o nome dessa pessoa dentro de uma garrafa, tamparam e jogaram em alto mar. Então, conforme essa garrafa vai se batendo de um lado para outro, a mente da pessoa está ficando confusa. Ela não sabe, não consegue raciocinar e não sabe explicar. Oh meu Deus, em nome de Jesus agora, eu desfaço esta obra maligna. O nome desta pessoa que foi colocada dentro do giló e pregado numa madeira com prego enferrujado. Meu Deus, para acabar com a vida desta pessoa, conforme o giló, esse fruto, vai apodrecendo, a vida da pessoa também vai apodrecendo através da doença, do câncer, da chaga. Mas eu ordeno agora em nome de Jesus, seja livre, seja curada agora, seja arrancada agora pela raiz todo mal, todo espírito maligno que se levantou contra ti agora. Sai desta casa, sai desta família, sai desta empresa, sai agora, Satanás. Isto é uma ordem, acabou para você. Larga essas famílias, acabou. Larga essa empresa, eu estou dizendo, acabou, loja, Satanás. Larga esse casamento, chega. Larga esse filho, larga chega. essa mulher, larga este não homem. Tem como você reinar mais nessa casa. Sai. Não tem como você reinar mais nesta família. Acabou o teu reino. Eu te ordeno agora, espírito caído, sai agora, no poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. Seja coberto agora com sangue. Seja coberto com sangue. Seja coberto com sangue. Em nome de Jesus. Que anjos vão para a tua casa agora. Que anjos te protejam. Que anjos circulem a tua casa. Que anjos cerquem a tua casa. E você seja livre. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Em nome de Jesus. 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 Sai. Em nome de Jesus. Seja livre. Seja curado, seja curada, sejam restaurados. Sai de dentro de você agora. Os caroços, nódulos, caroços. Sai agora o espírito nervosismo. Sai agora a labirintite. Desequilíbrio. Sai agora esta confusão mental. Sai agora de dentro de você este incômodo. Sai agora de dentro de você toda a perturbação. Tua casa está sendo livre agora. Você está sendo livre agora. Coloque a mão na sua cabeça desta maneira e diga comigo 3 vezes: em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, seja livre para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Fique com Deus, graça e paz.